Aí, pessoal, não passe esse vídeo em frente antes de receber o recado do meu amigo Marcos Bueno. Fernando Haddad prometeu congelar o IPVA nos próximos 4 anos. Não, senhor Haddad. Nós precisamos acabar com o IPVA. E eu vou te dizer o porquê e como. Um dos impostos mais absurdos que representa bem como somos literalmente roubados pelo sistema estadual é o IPVA. E o povo paga sem nem saber o porquê. O IPVA foi criado logo após o fim do regime militar, substituindo o TRU, que era a taxa rodoviária única. E essa taxa era destinada especificamente para a manutenção das vias e, consequentemente, sem pedágios. Só pelo motivo de ter deixado de ser uma taxa e ter se transformado em um imposto, deixou de ter aplicabilidade específica. Ou seja, o imposto entra no caixa das cidades e dos estados sem nenhuma vinculação, podendo ser aplicado em coisas que não têm nenhuma relação com a estrutura rodoviária, além de dificultar a fiscalização, já que não tem destinação fixa e não sabemos para onde vai. Fica claro que esse imposto foi criado no pensamento socialista, no período da Constituição de 88, já que sua alíquota é baseada no valor do veículo, que era considerado um bem apenas da elite, das pessoas ricas e não como um bem qualquer. Primeiro, vamos separar as coisas. Quando você compra um carro, que é um bem de consumo, como outro qualquer, como um relógio, por exemplo, você paga já de cara impostos específicos em produtos convencionais que representam quase a metade do valor total, como o famoso IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, enfim, entre vários outros, um mundo de siglas que custam muito dinheiro. Mas as leis brasileiras deram um aval para que os estados tornassem os veículos uma fonte de arrecadação infinita, como se fossem terrenos, bens imóveis, impostos que durarão por toda a vida, como IPTU, o que já cria uma contradição, já que o carro é classificado como um bem de consumo e uma propriedade ao mesmo tempo, como se fosse um terreno. E se criar o IPVA dessa forma, eles podem criar absolutamente qualquer imposto. Imposto sobre propriedade de veículo automotor. Traduzindo para o português claro, significa: estou te cobrando imposto só porque você tem um carro. Então amanhã eles podem criar um outro imposto anual tipo IPTC, Imposto sobre Propriedade de Telefone Celular, que é um bem de consumo como outro qualquer, igual o carro, e não um imóvel. Tanto o carro como o celular têm vida útil, têm desgaste, são substituídos constantemente. E você teria que pagar um imposto anual apenas por possuir um celular, além de todos os outros impostos que já foram recolhidos na hora da compra e os gastos com o serviço. Em São Paulo, o IPVA custa 4% do valor do seu veículo por ano, ou mais alto do país. Mas como ou quem define quanto o seu carro custa? Pior ainda é definir o valor de um carro usado. Para isso, resolveram usar a famosa tabela FIPE. Mas o que é a tabela FIPE? É simplesmente uma tabela especulativa comandada por uma entidade chamada Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que faz uma média de valores no comércio comum de veículos. Vamos dizer que duas pessoas têm o mesmo modelo de carro e ano, mas em condições totalmente diferentes. Um está naquele esquema filé, em ótimo estado, e o outro, péssimo estado de conservação. O governo consegue obrigar alguém a comprar o seu carro pelo preço da tabela FIPE? Ainda mais em condições tão adversas? Então, qual a base legal de uma cobrança de um imposto baseado no valor especulativo? Resumindo, a tabela FIPE define quanto seu carro vale baseado em absolutamente nada. E o governo te cobra um imposto como se você tivesse esse valor garantido na hora da venda. Você já tentou vender o seu veículo pelo preço da tabela FIPE? Você sabe que esse valor é uma ilusão e só serve para deixar o IPVA mais caro e encher os cofres dos governadores. Uma ótima parceria do governo. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a indústria automobilística movimenta grande parte da economia e emprega milhares de pessoas, não existe IPVA. Nem algo parecido. O que existe lá é uma taxa igual ao que era o TRU no Brasil, baseado apenas no peso do seu veículo, que é o que define o gasto de manutenção de vias. Um governo justo e honesto jamais cobraria um imposto baseado no valor especulativo de alguma coisa.
Devemos lembrar também que, além do IPVA e todos os impostos embutidos na hora da compra do veículo, pagamos licenciamento, seguro obrigatório, pedágios e valores exorbitantes por carros que são verdadeiras carroças, se compararmos com países de primeiro mundo. Ou seja, o carro se tornou uma das maiores fontes de arrecadação do governo. A minha proposta vai muito além apenas do fim do IPVA, por ser algo injusto. O projeto é que o IPVA volte a ser o TRU, uma taxa única, baseada no peso do veículo, que terá destinação específica para a malha rodoviária e suporte ao usuário, além de que será facilmente fiscalizado. Transformando o atual IPVA no TRU, teremos apenas pedágios temporários para a construção de novas vias, já que o governo terá recursos para a manutenção. O Estado tem que diminuir e trabalhar mais. A impressão que eu tenho é que o governo do estado fica cada vez mais inchado de cargos, ao mesmo tempo que terceiriza tudo e foge da responsabilidade. A estrada é um bem comum a todos e de responsabilidade do Estado. E mesmo que você diga que não tem carro e não usa a malha viária, tanto quanto alguém que possui um carro, todos os mantimentos que chegam até você ou sua cidade vêm pelas estradas. Quando você viaja de ônibus, você também usa as estradas. Se a malha viária for de ótima qualidade e sem pedágios abusivos, todo tipo de serviços e produtos barateia, desde a comida do dia a dia até o artigo de luxo. E se o consumo é facilitado, a cadeia de arrecadação se torna sustentável. Penso que a área do transporte e a malha viária são, respectivamente, o sangue e as artérias responsáveis pela fluidez das riquezas do nosso país, nas mãos de todos os brasileiros. Junto com Tarcísio, no governo do estado, teremos de volta a nossa liberdade para que o povo de São Paulo exerça livremente sua melhor característica, o trabalho. Eu sou o Marco Bueno, candidato a deputado estadual. Meu número é 10120.